Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou o Rodrigo Oliveira, nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. E é o seguinte, né? Ontem ficou tudo por conta do nosso Fernando Lero Haddad, né? Deu entrevista na Globo News, ali aquele puxadinho da Secom do governo, né? E foi falar o que todo mundo queria ouvir e todo mundo sabe que é mentira, né? Então falou que, olha, tá tudo certo, esse ano vai ser bom também, 2025, e até voltou a falar um negócio que ele fala de vez em quando, que eu acho o máximo, que é assim, olha, se fosse possível, se fosse possível não, se todas as medidas que a Fazenda tivessem, fosse, se todas as medidas que a Fazenda enviou ao Congresso tivessem sido aprovadas, seria possível ter superávit primário já em 2024, né? Diz o Haddad, para o qual eu sempre relembro aquela ideia de que se minha tia tivesse rodinhas, ela seria uma bicicleta, né, meu querido Fernando Haddad? Isso não tem absolutamente nada a ver, né? Não tá juntando lé com cré, como diz o outro, tá só fazendo gracinha pra gente, pra gente ouvir por aqui. E aí falou que, olha, também nessa entrevista, né? Falou, olha, a, a equipe econômica do governo não vai sossegar enquanto não colocar o fiscal no lugar certo, né? E que vai precisar de novas medidas, eles sabem disso, mas não tem nada pronto e por isso não anunciaram nada. Mas é aí que as coisas ficam estranhas, né? Porque se já sabia, por que não anunciar logo que isso tá, ou mesmo tentar aprovar logo, né? Afinal de contas, a gente está começando o ano com uma baita crise de credibilidade fiscal e o governo faz de conta que não é com ele, né? Que é principalmente o nosso querido Fernando Lero Haddad. E ele fala que, olha, superávit não é uma operação matemática complexa, mas é uma equação política complexa, né? Segundo ele, você resolve tudo em 15 minutos numa planilha, mas aí tem o judiciário, tem o Congresso, tem o executivo, e tudo isso faz as coisas ficarem um pouco mais difíceis, né? E a culpa? A culpa seria de quem, meu querido Fernando Lero Haddad? Ele deixou claro que a culpa é da comunicação. Tá vendo? O problema é que a comunicação do governo está ruim. Então, como a gente já tinha falado, vai sair Paulo Pimenta e entrar o Sidônio Palmeira, né? Provavelmente para a Secom. E aí vai tudo mudar, tudo vai melhorar, porque basta falar direito, né? Mesmo que a realidade seja outra, o importante é a gente dourar a pílula, né? O importante é o governo continuar enganando quem ele consegue enganar, né? A gente vai chegar no final do ano de 2024, então, a gente chegou, segundo Guilherme Mello, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, com 0,4% de déficit primário, mas tem todas as exceções, etc e tal. E aí, segundo o Fernando Lero Haddad, vamos chegar com apenas 0,1% de déficit esse ano, dentro do limite. Então, a meta era zero e o limite seria um déficit de 0,25, né? Como a gente vai chegar com 0,1 ou 0,10, estamos então dentro aí do limite, não houve nenhum erro de fiscal, né? Afinal de contas, estamos dentro da meta. O problema é que todo mundo sabe que isso não funciona desse jeito, porque a dívida bruta brasileira continua crescendo e está aí próxima de 10% do PIB, o que torna a dívida cada vez mais pesada, ainda mais com juros cada vez mais altos, né? E tudo isso, gente, vem, e é engraçado porque ontem eu falei aquele negócio das fontes e tudo mais,
E hoje saíram mais notícias com fontes. A, a Bloomberg também soltou uma nota com fontes, falando que estaria tudo pronto para apresentar novas medidas, que falta o Lula dar uma olhada antes, né? Novas medidas para segurar o déficit fiscal, para equilibrar o déficit. O recado dessas fontes é que, olha, impressionantemente, né? Poxa, aquele plano do Haddad de economizar 70 bilhões foi diluído no Congresso e aí ficou insuficiente. Mentira. O plano nunca foi suficiente. Quando chegou no Congresso, ele ficou pior. Como é de se esperar? Político que é político não quer economizar. É simples. Esse é um esforço que o executivo tem que fazer. O legislativo, por mais que a gente nutra esperanças sobre esse tal legislativo conservador, liberal, etc. e tal, não tem ninguém que fique de pé quando chega isso lá no Congresso. Não tem bolsonaristas, oposição, tá todo mundo. O pirão é pouco, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então é um pouco disso que a gente está vendo nesses dias aí. Lembrando que o pessoal já, o próprio governo, né, já está prevendo aí uma dívida bruta em 81,8% do PIB em 2027, né? Começou em 2023 com 73% do PIB, se não me falha a memória, tá? Só para a gente ter uma noção do quanto a dívida está perdendo a mão com esse governo. E aí eu estava falando do negócio das fontes, porque, de novo, são as fontes falando que é o quê? Uma tentativa de levar o mercado financeiro no gogó, né? A famosa fake news do bem, que é o que o governo está tentando emplacar com essas fontes falando aí sobre como o governo se prepara para deixar mais dura a execução dos gastos públicos, né? Contingenciamento maior, saiu no Valor também uma notícia parecida com isso, também citando fontes é, anônimas, né? Eu não estou dizendo que essas fontes não existem, que as pessoas estão inventando. O que eu estou dizendo é que o que o governo está tentando fazer, e está claro, né, com essa troca da Secom, né, da saída do Paulo Pimenta, está tentando engambelar todo mundo na base do gogó, na base da conversa fiada, que todos sabem que não vai funcionar, tá? Eu fiquei de falar um pouco sobre a história do como é que se fala, do consignado do INSS, e eu queria deixar claro só mais uma coisinha aqui. Segundo as contas de algumas pessoas aí de gestoras de investimento e até economistas, os bancos já estão trabalhando com um nível de retorno sobre esses empréstimos consignados para o INSS muito abaixo do previsto, muito abaixo do CDI, o que torna o produto praticamente inviável, né? Então, em algumas semanas, eu imagino, a gente deve começar a ver essa linha de crédito minguando bastante, mas bastante mesmo, né? E a prova disso é que, por exemplo, a Caixa Econômica também já aumentou o valor dos juros para empréstimos de financiamento de casa própria, né? Então você vê que os bancos públicos também estão se mexendo porque é muito difícil você ter que explicar depois, já que são empresas públicas, né? Você ter que explicar por que é que você está tendo prejuízo, né? E os servidores também não são, os funcionários públicos aí nesse caso, não são trouxas. Eles sabem que depois, se eles tentarem defender isso, eles vão ser abandonados sozinhos por aí, né? E aí vão ter que responder sozinhos por essa responsabilidade. E ninguém é trouxa, então em algum momento o pessoal começa a se mexer. Segura durante algum tempo, mas não consegue segurar tudo por muito tempo. O fato é que não adiantou nada, os juros voltaram a subir, mas aí com base em algumas coisas nos Estados Unidos, né? O Trump falando de novo, e tudo muito calcado nesses dias agora, né? Como eu falei, em ruído, né? Muita conversa mole e pouco dado, pouco número real, né? A gente ainda está esperando aí o IPCA e o payroll, que é o relatório de emprego nos Estados Unidos, para o fim da semana, para a gente ter uma noção
melhor sobre as coisas. Então, todo mundo passando recado pelos jornais, afinal de contas, os jornais também estão precisando de pauta, né, de notícia, principalmente nessa área econômica, e aí fica fácil para você plantar esses recadinhos aí nos jornais. Não se assustem, não acreditem em muita coisa, né? Não acreditem nem mesmo em mim. Chequem tudo que vocês ouçam por aí, porque as coisas às vezes nem fazem sentido. Se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai ver que elas não param de pé, nem você não precisa nem confrontar com nada. Basta você só prestar atenção no que está sendo falado. É tipo essa coisa do Haddad dizendo que tem medidas e para contenção de gastos, mas elas ainda não estão maduras. Então não tem, né, amigo? Se elas não estão prontas, não existe medida. É simples. Tem uma vontade, talvez, que eu acho que é mentira também, mas você poderia até dizer que não, a gente tem uma vontade de aplicar ou apresentar mais medidas para controle de gastos, porque a gente sabe que 2025 vai ser um ano desafiador. Mas o que o Haddad acabou falando na Globo News, lá, naquele puxadinho da Secom, é que na prática não é isso, né? Na prática está tudo bem, as medidas que foram aprovadas em 2024 vão dar mais flexibilidade para o orçamento, vocês entendam como quiserem. Eu tenho para mim que, obviamente, tem um excesso de prêmio ainda nos juros futuros. O dólar está mais ou menos onde ele deve ficar aí durante boa parte desse ano. Já falei sobre isso lá no Oráculo Sucupira. O Haddad vai tentar apresentar alguma medida paliativa de corte de gastos ainda no primeiro semestre, mas não vai adiantar, porque ela será inócua e não vai fazer diferença nenhuma. E as pessoas agora estão um pouco mais atentas a esse tipo de coisa. Então, se preparem que deve ser um ano de muita turbulência. O Lula disse que vai entrar no jogo político agora com mais força, falar ele mesmo diretamente com o Congresso Nacional, que é outra balela. O Lula não está nem aí para isso. E tem ficado muito na margem, né, dessas discussões, só entra no finalzinho e deixa as coisas ficarem muito soltas, e isso tem prejudicado, obviamente, o andamento aí das medidas do governo. Bom, então essa semana vai ser mais ou menos isso, a semana que vem também, lembrando que até o carnaval o ano não começa, né? Não esqueçamos que é assim que o Brasil funciona. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã, se tudo der certo. Até lá, força, Sucupira. Acorda, Sucupira!